Meus queridos e minhas queridas, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Vai ser projetado também, né, Leandrinho? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A projeção, ela não é de forma nenhum motivo para você deixar de trazer a sua Bíblia. A projeção é só para ajudar. Atos 16, de 1 a 15. Vou pedir para a irmã Ivonete vir aqui fazer a leitura para nós. E eu vou pedir para os irmãos e para as irmãs ficarem de pé. Amém? Vamos ficar todos em pé. Atos 16, de 1 a 15. Que o Senhor fale conosco nessa noite tremendamente. Graça e paz, irmãos. Amém? Atos 16, de 1 a 15. Amém? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as obedecessem às decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar-lhes o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Amém. Ainda em pé, eu vou pedir a você que coloque uma das tuas mãos sobre o seu coração e que clame a Deus para entender essa palavra e para ela realmente tocar no seu coração. Nós vamos nos acostumando a todos os domingos a estar na igreja e de repente nós perdemos aquela expectativa de que hoje Deus tem algo extraordinário para nós. E como a gente não crê, a gente vai se acostumando, o culto vira mais uma obrigação, um compromisso, mas que nós tenhamos a expectativa que o Espírito Santo está aqui e que Ele nessa noite pode mudar a sua história, a minha história e a história da nossa igreja. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor.
Nós queremos, Deus, ser filhos e filhas que te dão alegria. Nós queremos combater, ó Deus, aquilo que nos torna estéril, para darmos frutos e mais frutos e mais frutos, para que o teu nome, não o nosso, seja glorificado, seja exaltado, seja louvado. Ó Espírito Santo, paira sobre essa igreja, passeia para lá e para cá, ministra a vida, ministra a libertação, ministra a cura, porque essa é a tua palavra e não a minha palavra, porque existe poder no Senhor, ó Pai. E nós cantamos agora há pouco, sempre há de existir um novo amanhã preparado para nós. Isso que nós estamos vivendo hoje não é 1% daquilo que tu tens a nós, Senhor. Então, ó Pai, que nós tenhamos expectativa num amanhã diferente. Fala aos nossos corações, repreende as vozes, os sussurros do diabo, e que nós possamos te ouvir em alto e bom som, ouvir e praticar a tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, meus amados. O título da pregação dessa noite é: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos dizer comigo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu creio que, se você ainda não entendeu esse texto, no decorrer da pregação, o Espírito Santo há de fazê-lo claro ao seu coração, ao meu coração. A caminhada da igreja precisa ser sempre uma caminhada missionária. A igreja precisa ser para nós um lugar de abastecimento, aonde nós vamos vir, encontrar os nossos irmãos, abraçá-los, amá-los e juntos contar as bênçãos, dividir as alegrias, os problemas, e no dia a dia a missão vai acontecer. Porque nós estamos falando de um dos maiores missionários da terra, que foi o apóstolo Paulo. E eu entendo, irmãos, que a igreja que não é missionária não é igreja. A igreja que está voltada para si mesma, a igreja que se preocupa em fazer cada dia uma programação diferente para o mesmo público, nós precisamos rever o que há de missão nisso. E nós precisamos ter uma clareza da necessidade que todos têm da comunhão com Cristo. Eu começaria então com uma pergunta para você e para mim: o que significa na sua vida o ter a Jesus? E também perguntaria para mim e para vocês: que falta faria Jesus nas nossas vidas? Porque às vezes, irmãos, nós estamos repetindo a parábola do filho pródigo, que nós sempre pregamos como se o filho mais novo, aquele que pediu a parte na herança, fosse o pior. Mas na verdade o pior filho da parábola é o mais velho, que ele fica na casa do pai, mas ele não importa com a casa do pai. O banquete do pai não tem valor nenhum, a palavra não tem valor, a adoração não tem valor. Então ele é pior, na verdade, do que saiu, daquele que saiu. E nós às vezes
nós nos encontramos um pouco perdidos quando se fala de missão, porque nós não entendemos o que é estar sem Jesus, porque nós estamos cercados das bênçãos de Deus e não percebemos quanto Deus tem nos abençoado. Você que está aqui nessa noite, eu também, às vezes nós reclamamos, mas Deus tem nos abençoado demais. Nós estamos cercados de bênção. E eu não estou falando de ausência de problema, porque nunca haverá ausência de problema. Se você esperar acabar todos os seus problemas para servir a Deus, você nunca servirá. Mas os problemas tornam pequeno quando nós sentimos a alegria de Deus no coração. Essa é uma realidade. Eu tenho muitos problemas, muitos mesmos, mas o que nós temos sentido, o que eu tenho sentido na minha casa, e creio que vocês têm sentido a presença de Deus nas vidas de vocês. E às vezes quando nós falamos em fazer missão, nós estamos querendo dizer que ai daquelas pessoas que não têm o Deus que eu e você temos, e que todo mundo precisa ter esse Deus. É isso. E Deus vai mudando a vida das pessoas, irmãos. Eu olho para muito de vocês e vejo que vocês não são mais os mesmos, que vocês estão mais alegres, mais felizes, e isso é fruto da presença de Deus. Hoje eu cheguei aqui, a Tânia foi lá cumprimentar, falar comigo lá, com o Fernando, e eu pude perceber uma alegria na vida dela, e eu tenho certeza que ela tem muitos problemas. Um pouco eu sei, mas a maioria eu não sei, mas eu sei que tem. Mas a presença de Deus diminui os problemas e aumenta a graça. E quando nós estamos falando de missão, nós estamos dizendo que se nós estamos bem, embora a gente às vezes não valoriza, se nós estamos bem, ai daquela pessoa que não tem esse Jesus, e não tem por causa muitas vezes de nós não dar valor e não querer passar para os outros aquilo que nós sentimos, essa graça maravilhosa. O texto que nós acabamos de ler é uma narrativa de Paulo. E há um fato curioso nesse texto, porque Paulo se prepara para ir para a Ásia, leva Timóteo e os outros. Só que há um fato aqui que acho que não há em outro lugar na Bíblia: o Espírito Santo os impediu de pregar. Parece estranho isso, porque nós sempre dizemos que o Espírito Santo é missionário, que o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona à missão. E aqui o Espírito Santo impede Paulo de ir à Ásia e a outra cidade. Só que há uma coisa que nós precisamos entender: o Espírito Santo está sempre querendo que a gente vai, amém? Só que não aonde nós queremos, mas aonde Ele quer. Não é aonde nós achamos que é bom, não é a pessoa de repente que nós achamos que é só nós falarmos que ela está pronta, mas missão só faz sobre a direção do Espírito Santo, e missão só faz com o Espírito Santo. Irmãos, a missão não faz para agradar o Espírito Santo, a missão faz com o Espírito Santo. Eu não tenho poder nenhum de convencer você de nada.
E você não tem poder nenhum a convencer qualquer pessoa a mudar de vida. Pode ser o seu melhor amigo. Você pode saber falar palavras bonitas, emocionantes. A cada dia eu descubro, irmãos, que nós só teremos sucesso na nossa vida cristã se nós não confiarmos um pingo na gente, mas confiarmos na graça de Jesus. Nós confiarmos o mínimo em nós e nós nos acharmos pequenos. E nós só se colocarmos em obediência a Deus. Eu vivi uma experiência segunda-feira em São Paulo. Eu diria assim, uma experiência de quebrantamento. Uma experiência de tratar do ego. Então Deus falou comigo lá no Rio de Janeiro que eu deveria ir num shopping e falar de Deus para uma pessoa, num compromisso que eu tinha em São Paulo. E eu falei assim, uma mania de grandeza que a gente tem, eu disse, isso é moleza. E Deus tinha dito para mim orar com essa pessoa. Cheguei lá, fiz o que eu tinha de fazer, fui embora e não orei. Para mostrar para vocês que às vezes vocês passam o mesmo dilema que eu. E quando eu fui, Deus falou muito comigo assim, olha, porque o Espírito Santo nunca condena, o papel de condenar é sempre do diabo. O diabo que vai dizer sempre na sua cabeça que você é um fracassado, que você não consegue fazer. O Espírito Santo não, ele constrange e ele diz, você não conseguiu ainda porque você confiou em você. Se você confiar em mim, dá certo. E eu tive uma experiência tão boa com Deus, dizer, nós precisamos depender somente da graça de Deus. Por isso que missão, o Espírito Santo pode dizer para nós, não vai para esse lugar, vai para aquele outro, não é o lugar que eu acho, mas a missão só dá certo se nós formos resguardados pelo Espírito Santo. Se Paulo tivesse insistido e tivesse dito assim, não, mas olha quantas pessoas tem na Ásia para ser salvo, nós precisamos ir para a Ásia, a missão seria um fracasso. Mas a intimidade com Deus fez Paulo entender o que o Espírito Santo queria. É por isso, irmãos, que nós temos pedidos, nós temos suplicado à igreja, invista tudo que você puder na intimidade com Deus, na oração e na leitura da Bíblia, porque crente, quando não tem intimidade com Deus, ele não faz a obra, ele atrapalha a obra, porque Deus diz vai para lá, e ele vem para cá. E é preciso ouvir a voz do Espírito Santo, amém, irmãos? Deus está nos chamando para a missão. Só que nós precisamos entender onde vamos lançar as redes. Com quem vamos lançar a rede. E, em segundo lugar, Paulo então tem uma visão. Porque o Espírito Santo não nos deixa parado. Se você está parado, e se eu estou parado, é correto dizer que nós não estamos deixando o Espírito Santo trabalhar da maneira que deveria. E não é para mim e para você ficarmos desesperados, mas é para nós procurarmos entender qual área da nossa vida nós estamos emperrando a ação de Deus, porque toda vez que o Espírito Santo se move em nós, coisas maravilhosas acontecem. A igreja estática, a igreja parada, há nela uma ausência do trabalhar do Espírito Santo, não podemos negar. Seja comigo, seja com você, seja com a igreja do modo geral, onde o Espírito Santo está, há movimento, há cura, há transformação e há crescimento, sim. Isso é inegável.
E o Espírito Santo dá, num sonho, uma visão para o apóstolo Paulo, onde um homem chega para ele e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. A visão é tremenda. A visão não é da igreja clamando por missão, mas é do mundo clamando: salva-nos pela palavra. Essa visão que Paulo teve é a visão que eu e você precisamos ter. Há pessoas que estão clamando para que nós passamos a Macedônia. E a Macedônia é um país, uma cidade, e talvez hoje a nossa Macedônia seja a igreja. E as pessoas lá fora estão dizendo que aquele povo possa passar a Macedônia, porque eu preciso ter um encontro com Jesus. Irmão, você reparou já que missão é o contrário, então? Não é a igreja que clama pela missão, são as vidas que estão indo para o inferno, que estão clamando: Deus, manda alguém falar comigo, senão eu vou tirar a minha própria vida. Se ninguém visitar a minha casa, se ninguém falar que existe um Deus capaz de mudar, eu não vou aguentar. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que aqui em Itapeva exista nessa noite milhares, ouviu bem? Milhares de pessoas dizendo: Deus, mande alguém para cuidar de mim, para falar do teu amor para mim, porque eu não aguento mais. Foi a visão do apóstolo Paulo. Ele viu pessoas clamando pela missão. Sabe, nós ficamos em busca de um chamado. Nós ficamos em busca que venha um anjo num cavalo branco bater na nossa porta e dizer: vem fazer missão, eu, Senhor, estou chamando, quando na verdade o choro das pessoas é o chamado, é o grito de Deus para fazermos missão. E essa visão do apóstolo Paulo: passa a Macedônia e vem ter compaixão de nós. Você que tem recebido tanto amor, venha dividir esse amor com quem não tem. Você que tem recebido tantas palavras, vem dividir essa palavra com quem não tem. A igreja precisa ter a visão de passar a Macedônia, amém, irmãos? Se a igreja não tiver a visão de passar a Macedônia e ir em busca das pessoas, nós vamos ficar domingo após domingo, dia após dia, olhando para nós, acomodado e achando que está bem do jeito que está, mas há um chamado de Deus, e nós precisamos parar de pensar que o objetivo de fazer missão é crescer a igreja. Nunca foi objetivo. A igreja vai crescer porque é promessa de Deus. O objetivo principal de fazer missão é tirar vidas da mão do diabo. Esse é o único objetivo que nós temos de fazer missão, é proclamar o ano aceitável do Senhor. Não pode ser para encher a igreja, não pode ser para resolver os problemas econômicos da igreja. Isso tudo está errado, isso tudo não interessa. O reino é maior do que a igreja, e o reino pertence a Jesus Cristo. Se nós não entendermos isso, todas as vezes que falar em missão na igreja, logo um gaiato vai dizer o seguinte: o pastor está preocupado com as questões econômicas, o pastor está preocupado com o vazio da igreja. Eu não estou preocupado com o vazio da igreja, eu estou preocupado com o vazio de Deus no coração das pessoas. Essa é a preocupação, irmãos. Para Deus não faz diferença
A questão numérica da igreja nunca empolgou o coração de Deus. Agora o que faz Deus chorar, e precisa fazer eu e você chorar, é a ausência de Deus na vida das pessoas. Se a igreja não tiver a visão do passar a Macedônia, nós viveremos 50, 70, 100, 200 anos fazendo culto para nós mesmos, porque não temos a visão de atravessar a Macedônia e ainda nos perguntamos: qual é o motivo de fazermos missão? Irmãos, isso é muito triste. E às vezes eu me pego perguntando: qual é o motivo mesmo de fazer missão? Isso revela a minha ingratidão. Porque Jesus tem sido bom demais para mim e creio que para vocês também. Pense que seria você sem Deus. Aí você vai olhar para a pessoa que está lá fora e você vai entender. O problema, irmãos, é que nós somos quase universalista. Eu escuto às vezes frases do tipo: todos os caminhos levam a Deus. Onde que está escrito isso? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou e eu sou a vida. Nós estamos dizendo que há mais de uma verdade? Que há mais de um caminho? Nós estamos dizendo também: mas a pessoa não está na igreja, mas ela é uma pessoa boa. Não cai nessa conversa, irmão, porque lugar de crente é na casa do Senhor. Não cai nessa conversa. Lugar de cristão é na casa de Deus. O Davi diz o seguinte, Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem um movimento aí chamado movimento dos desigrejados. Esse movimento tem mais de, eu acho que no Brasil já tem mais, o último dado do IBGE revelou que tinha mais de 20 milhões de pessoas declarando desigrejados. Muitos delas foram machucados pela igreja, mas uma boa parte de rebeldes, porque a igreja foi instituída por Deus. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é coisa de Deus. Crente gosta de igreja, crente gosta de culto, crente gosta de oração, mas crente passa a Macedônia, crente ouve na igreja, enche do Espírito Santo e transborda, derrama sobre a vida das pessoas que não têm. Isso é crente. Crente enche do Espírito Santo, se renova e sai daqui doido por falar de Jesus, para viver a missão de Jesus, e tem motivo para falar de Jesus. Meus irmãos, o que está acontecendo conosco? Nós estamos perguntando qual é o motivo de falar de Jesus. Tem gente ainda se perguntando qual é a necessidade de falar de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque se nós nos calarmos, as pedras vão clamar, e elas estão clamando, irmãos. Nós ainda estamos nos perguntando qual é a razão de falar de Jesus. Nós ainda estamos reduzindo a evangelização a encher igreja. Nós não podemos pensar assim. Não importa a igreja cheia, isso é consequência. O que importa é que o mundo creia que existe um Deus que muda a nossa história. E esse tem sido o problema da igreja. A igreja sofre de falta de visão. Se eu chegar aqui e de repente perguntar para você qual é a visão da igreja metodista, de repente você não saberia responder para mim. E eu também, durante muito tempo, não saberia responder para vocês. Hoje eu sei. A visão da igreja é desbancar a ação do inferno e proclamar a salvação em Jesus Cristo. Essa é a visão da igreja.
A visão da igreja é ganhar, ganhar e ganhar. E essa frase está certa sim, porque nós ficamos pensando assim, não, mas a visão da igreja não pode ser só de ganhar, não, porque as pessoas só querem encher a igreja. Já disse, vou repetir novamente na esperança de que Deus coloque isso no seu coração, a visão é de ganhar, porque quem não está com Deus está com o diabo, e quem está com o diabo não tem salvação, e só há salvação em Jesus Cristo. Portanto, a visão de Deus, a visão dessa igreja é ganhar sim. Meias palavras, meia verdade se torna uma mentira completa. A visão da igreja é ganhar. O reino tem pressa, Jesus Cristo tem pressa, e Ele não voltou ainda por compaixão das almas perdidas. Vira para o seu irmão aí, para a sua irmã, e diz: passa a Macedônia. E diz para ele ainda: há vidas gemendo, implorando para que você vai. Meus irmãos, nós temos que falar do que Jesus está fazendo na nossa vida. O pastor Ronaldo Lidório contou a experiência do garotinho que ganhou 50 crianças para Jesus. Quando o garotinho perguntou para ele como é que eu faço missão, ele disse para o garotinho: conta o que Jesus está fazendo na sua vida. E o garotinho começou a contar, e Deus começou a mudar a vida das pessoas, porque o evangelho é simples. Você precisa falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, porque Ele tem feito. Se você tem se calado, é porque você não está dando valor, ou porque você vive uma crise de ingratidão, mas a sua vida está melhor, eu tenho certeza que está. A sua vida está melhor, porque Deus tem entrado nela, porque Deus tem mudado ela. Eu estou lá com o Fernando em casa desde quinta-feira, né, Fernando? E vira e mexe, eu estou dizendo para ele assim, não de histórias que eu aprendi, mas contando para ele um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, e dizendo para ele: Deus quer e está fazendo na sua, porque é desejo de Deus transformar cada dia as nossas vidas. Irmãos, conte o que Deus está fazendo com você. Conte o que Deus está fazendo com você. Passe a Macedônia, passe, porque há vidas gemendo. Há uma pesquisa que revela que em um só dia, milhares de vidas descem ao inferno, porque não conheceram a Jesus. E eu diria que não conheceram a Jesus por causa dos crentes que ocultam a Jesus, que envergonham da sua fé quando estão sozinhos, porque crente é muito crente coletivo. Quando está em grupo, ferve. Mas quando está sozinho, nega a Jesus. Quando está em grupo, sapateia o diabo, expulsa demônio, faz tudo, mas quando está sozinho, quando não tem alguém para se escorar, nega a fé em Jesus. Parece o cara que esbofeteava o diabo na igreja, depois vai passando em frente ao cemitério, o irmão vai na frente, brinca com ele, dá um gemido lá, e ele grita: Ave Maria, Nossa Senhora. Isso porque ele era crente, mas na igreja ele sapateava na cabeça do diabo.
Deus tem convidado você para ser crente quando o seu pastor não está perto, quando o seu irmão não está perto, quando é você e Deus. Deus tem te chamado para isso. Tem uma visão. A gente implorando, venha falar de Jesus para mim. O mundo está mais a fim de ouvir a Jesus do que nós de falarmos, irmãos. Isso é um fato. Um fato muito triste, é verdade. Mas isso é um fato. As pessoas querem ouvir de Jesus, sim. Eu estava vindo no ônibus terça-feira para cá, para Itapeva. Eu disse a Deus, eu não posso viajar 4 horas e meia dentro de um ônibus e a pessoa que está do meu lado não ouvir de Jesus. E estava sentado do meu lado um pernambucano. Eu comecei a falar com ele de Jesus. E ele ficou ali atento. E quando ele desceu lá em Taquarivaí, ele disse o seguinte: ao invés dele dizer o que esse chato está se intrometendo na minha vida, ele disse: que pena que a viagem termina aqui. Eu quero conhecer mais de Jesus. Talvez ele tivesse mais empolgado em conhecer Jesus do que eu de falar. Infelizmente, irmãos, nós não estamos ainda passando a Macedônia, porque nós achamos que todo mundo está bem, porque nós achamos que, por causa que as igrejas estão cheias e porque há uma igreja em cada esquina, nós achamos que estão bem. Irmãos, as pessoas estão sofrendo miséria dentro das suas casas. Itapeva tem 100 mil pessoas, é o que dizem aí. Você acha que está tudo bem nessa cidade? Passe a Macedônia. Amém? Passe a Macedônia. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar que no versículo 13 do capítulo 16, diz que Paulo e os outros saíram para fora da porta, anunciaram o evangelho na Macedônia, lá passaram a Macedônia, anunciaram o evangelho. Lídia se converteu, a vendedora de púrpuras, e passa a sustentar o ministério de apóstolo Paulo. Ela e a sua família são batizadas, ela implora para que ele anuncie. Mas tudo isso aconteceu porque eles saíram. A missão da igreja não é da porta para dentro. A missão da igreja é da porta para fora. Uma igreja séria, ela te empurra para a missão. Certa vez eu fui pregar numa igreja e tinha uma frase, e ele estava escrito em tinta normal, e estava escrito em braille, e estava escrito também em inglês, porque eles têm várias pessoas que eles fazem missão. E a frase era: na porta da igreja, uma seta saindo, dizia assim: agora começa a sua missão. A sua missão é fora. A igreja não é esconderijo de crente. A igreja é aeroporto de crente. É o lugar onde nós levantamos voo. É o lugar onde nós somos despertados. E você vem na igreja, recebe essa palavra, e durante a semana, você cheio do Espírito Santo faz a diferença aonde você está.
Irmãos, nós temos que parar com uma coisa. Eu creio que não é novidades para vocês. Tanto eu e a Gabi, nós temos um chamado missionário. Nós não sabemos até quando nós ficaremos dentro de uma igreja, como pastores fixos de uma igreja. Nós não sabemos o que Deus tem nos preparado. Mas uma coisa que nós temos conversado muito em casa é que missão se faz aonde você está. E tem muita gente confundindo missão com turismo. Tem muita gente confundindo missão com viagens. Muita gente diz: não, eu queria sair daqui e ir para a semana para Jesus. Amém, vai. Mas crente de verdade não dá uma semana para Jesus. Crente de verdade dá a vida para Jesus. Nós não estamos negando, há chamados específicos. Nós não estamos negando isso. Há pessoas que Deus chamou especificamente para ir para a África. Há pessoas que Deus chamou para ir na Síria. Hoje mesmo eu compartilhei Missões Portas Abertas. A Síria está há 5 anos em guerra. E existem vários missionários lá, inclusive vários deles já foram mortos. Há chamados específicos para isso. Mas, irmãos, se nós não falamos de Jesus para quem está ao nosso redor, nós achamos que mudando de cidade nós vamos virar missionário de uma hora para outra? Se nós não colocamos Jesus nas nossas conversas, se nós somos capazes de falar do time de futebol, da política, da piada nova que nós aprendemos, e não somos capazes de falar de Jesus, nós achamos que mudando de cidade nós vamos transformar em missionários. Irmãos, Jesus disse assim: ninguém acende uma luz e põe embaixo da mesa. Quando você acende uma luz, você põe em cima da mesa. Se a sua vida está cheia da presença de Jesus, não é possível que as pessoas não notem Jesus em você. Se você tem o brilho de Cristo, elas verão, querendo ou não querendo, elas verão Deus em você. Elas verão a alegria do Espírito Santo em você. Eu citei aqui hoje a alegria da Tânia, porque eu vi que não era falso, que havia ali uma presença de Deus. E nós sabemos, irmãos, quando a alegria do Senhor invade a nossa vida, crente oculto não dá. Você pode esconder quantos de dinheiro você tem na poupança, você pode esconder quantas cabeças de gado você tem na sua fazenda, você pode esconder quantos carros você tem. Agora, se você é crente de verdade, não dá para esconder. A luz ofusca, destrói as trevas. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Eu tenho expectativa, irmãos, de que nós sairemos daqui nessa noite como missionárias e missionários de Jesus. Eu tenho expectativas, irmãos e irmãs, de que nós paramos com esse papo furado de que todos os caminhos levam a Deus e de que as pessoas que estão fora da igreja estão bem, ou de pessoas que estão em igreja errada, idólatra, estão bem. Não estão. Não estão. Eu não quero dizer que só a nossa igreja salva, porque a igreja nenhuma salva. Quem salva é Jesus. Agora, para mim ser salvo, precisou que alguém me anunciasse Jesus. Para você ser salvo, alguém anunciou Jesus. E para que outros sejam, você precisa fazer o mesmo. Eu quero crer que nós vamos passar a Macedônia.
Sabe, irmãos, às vezes nós estamos esperando um chamado específico, uma revelação para fazer missão lá fora, para entrar no ministério da igreja. Nós estamos esperando um chamado específico. Será que ver os adolescentes se perdendo sem ter pessoas para discipular já não é Deus gritando com você? Será que ver a necessidade de tantas crianças que estão crescendo sem Jesus não é Deus te chamando para envolver na educação cristã? Será que ver a igreja com tantas necessidades precisa vir um anjo num cavalo branco dizer para você que é tempo de você envolver na obra do Senhor? Ou será que o clamor das nações é a melhor forma de Deus falar com você? A igreja brasileira tornou-se mística. Nós queremos coisas miraculosas. Nós queremos ouvir a voz de trovão, quando nós não obedecemos nem o cantar dos pássaros. Eu diria, irmãos, que se ver vida se perdendo não te chama a atenção, não há um chamado que possa chamar a sua atenção. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos, com o Espírito Santo, passar a Macedônia. Porque se nós passarmos a Macedônia, se você passar a sua Macedônia aí, os seus medos, eu não sei qual é a sua Macedônia, a sua relativização, porque o século 21 é o século da relativização. Ou seja, o importante é que eu tenho a minha verdade. Pecado não é o que a Bíblia diz, pecado é o que eu acho. E não é, pecado é pecado. Se você acha que fumar, beber, adulterar, se prostituir não é pecado, tudo bem, você pode achar, mas é pecado. Se você acha que todos os caminhos levam a Deus, você pode achar, mas não é. Então, irmãos, se você passar a Macedônia, se você sair da porta, como diz aqui o versículo 13, saíram da porta, eu creio que há milhares de Lídias e famílias esperando para serem salvas e dar a sua vida para Jesus. Mas você precisa sair, eu preciso sair. Amém? A missão é de Deus. Nós somos participantes. A missão não é nossa. A missão é de Deus. E nós somos participantes. Que haja um novo amanhã para nós. Eu queria te convidar a vir aqui nesse momento, no altar do Senhor. Você conseguiu achar aquela música lá, Leandro? Então, venham todos. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser ficar de pé, fica. Mas durante essa música eu gostaria que você orasse. E pedisse a Jesus que você passasse a Macedônia. Pode ir. Que o amor de Deus, feche os teus olhos e comece a orar.
muda a nossa história, Deus. Clame a Deus nesse momento. Poder do amor de Deus. Que o amor de Deus invada o seu coração. Você que veio aqui à frente, irmão, irmã, comece a clamar a Jesus para Ele te dar uma visão também de passar a Macedônia. Eu creio que vocês que vieram aqui na frente, tal como eu, vocês querem entender o real sentido da missão e praticá-la. Então fala: Deus, me dá essa visão do quanto há vidas precisando de mim, do quanto eu preciso parar de olhar para mim mesmo e buscar a Tua presença. Não fique aqui, irmãos, apático, não fique aqui apenas de pé para ser educado como pastor, mas queira nessa noite sair da sua Macedônia, sair da porta. Oh Deus, tira toda a confusão que há em nós, toda a falta de interesse, todo desentendimento, todo pouco caso, Senhor, e olha para nós, e abra nossa mente, e nos torne missionários, Jesus, e nos torne missionárias, e nos torne, ó Pai, gente que não oculta o Teu Evangelho, que não se envergonha do Evangelho, mas que tenha fé, esperança na Tua graça, e que queira viver de acordo com o Teu amor, e que queira fazer a Tua vontade, e que queira estar na Tua presença. Ó Deus, sopra o Teu Espírito sobre cada vida, que cada um que vem aqui, ó Pai, ao sair desse lugar hoje, saia como um missionário, uma missionária da Tua casa, disposta a levar a Tua palavra. E se alguém aqui ainda não recebeu a Ti como Salvador, ó Deus, que faça nessa noite, porque o mundo precisa conhecer quem é o Senhor. Nos perdoa, Deus, nos perdoa, porque o Senhor é tão bom com a gente e a gente fica quietinho, Pai. Nos perdoa, Deus, porque a gente guarda para nós as bênçãos e reclama daquilo que não temos. Nos perdoa, Deus, por sermos tão mesquinhos às vezes. Nos perdoa, Deus, por carregar tanta teoria, mas tão pouca prática. Nos perdoa de coisa que nos ensinaram que não serve para nada, Deus.
porque o que importa para ti é fruto. Não importa o quanto nós conhecemos, não importa as teorias que nós temos, não importa as frases de efeito que nós soltamos, mas o que importa é tirar a vida do inferno, Deus. É isso que importa. Não importa as conversas fiadas que nós temos, não importa o que nós achamos disso, daquilo outro, o que importa são vidas. Dá-nos graça, Deus. Eu creio que há de existir um novo amanhã para nós. Eu creio que há de existir um novo amanhã para essa igreja. E por isso, eu queria convidar o Ministério de Louvor para nós cantarmos essa música novamente. Sempre há de existir um novo amanhã. E eu queria que, enquanto os irmãos vão cantar, vamos usar um pouquinho a mais do nosso tempo para clamar a Deus. Fique aqui na frente, meu irmão. De repente você poderia orar com alguém que está aí. De repente você poderia orar com alguém, porque tomara que o Espírito Santo tenha clareado você da necessidade de sermos missionários. Então fique em oração, só um pouquinho. Só um pouquinho mais. Fique em oração. Porque nós temos pregado tanto sobre missão, mas está faltando para mim e para vocês a prática, irmãos. Mas eu creio que quem olha essa igreja hoje há de ver que há um novo amanhã preparado para nós. Podem cantar. Pode orar com a pessoa que está do seu lado. Profetiza que há um novo amanhã para a vida dela. Oh Deus, nós queremos clamar, Deus, porque nós temos a Macedônia ao nosso redor todo santo dia, mas nós ficamos na porta observando, contemplativos, enquanto ela se afunda, sendo que na verdade o Senhor quer usar a nossa vida para erguer, Deus. Misericórdia de nós, Pai. Tudo pode passar. Fale conosco, Deus, de verdade. Ou melhor, o Senhor já nos tem falado, não é, Pai? O Senhor tem berrado conosco. Sempre há de existir. E nós fazemos de conta que não é conosco. Preparado pra mim. Sim, Deus, obrigado por esse amanhã que nós estamos na Macedônia, Pai. Não pode haver amanhã sem que nós estaremos lá ajudando, por Deus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Precisamos do Espírito Santo, do mesmo modo que Paulo. Vai passar a Macedônia. Esse é um momento de entrega. Aleluia. Esse é o momento de lançar-se, de pular aos pés do Senhor. Oh Deus, tudo vem de Deus, nada de nós, tudo do Senhor. Deus, obrigado porque o êxito da missão vem do Senhor, Deus, porque se dependesse de nós era duvidosíssimo, improvável até, mas é do Senhor, Deus. E é em Ti que queremos confiar cada vez mais. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir um novo amanhã. Amanhã de missão. Missão da nossa, da minha, da sua casa, na rua onde estivermos. Preparado. Aleluia. Deus preparou amanhã de missão para mim e para você. Preparado para mim. Clama a Deus, irmão. Ora com a pessoa que está do seu lado. Profetiza sobre ela. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, diga para Ele: eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga para Ele: eu estou em tuas mãos. Senhor, Eu quero experimentar o melhor do Senhor. oh Deus, Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. aleluia. Jesus. Aleluia. Vamos agora só as vozes, repetindo esse verso: Jesus, eis-me aqui. Vá orando, vá cantando: Jesus, eis-me aqui para a missão, meus queridos. Aleluia. Jesus, eis-me aqui para esse novo amanhã. Eis-me aqui. Nós não podemos aceitar um amanhã como hoje. Aleluia. Que você esteja disponível para Deus. Sabe, irmãos, não importa como você está, não importa como você é, Deus não depende de você. Deus quer fazer através de você. Toda vez que você fala: Deus, mas eu não sou digno, Deus, mas eu não tenho condição, você está pecando contra Deus, porque Deus não quer saber disso. O que Deus quer saber é o quanto você está disponível para ser moldado, para ser transformado, para ser lavado. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa quantos são os seus defeitos, não importa o nível de pecado, o que importa é que se você estiver disponível, Deus vai transformar a sua história, a sua vida. Meu Deus, olha para a tua igreja, Pai, e nos ensina a passar a Macedônia, e não tire, diabo, você está proibido de tirar essa palavra da mente do povo de Deus. Você está proibido de ali na porta da igreja colocar pensamentos fúteis, vão, de encher a cabeça do povo de porcaria, porque eles vão sair daqui cheios do Espírito Santo, vão ser bênção, vão anunciar o Evangelho, um novo amanhã para essa igreja, Deus. Então Satanás e seus anjos, suma de perto dessa igreja, de perto do povo escolhido do Senhor, e que o Espírito Santo encha a sua vida. Aplauda Jesus Cristo nessa hora, tome posse da bênção do Senhor, e daqui para fora, fale de Jesus, fale do amor de Deus. Daqui para fora, proíba o diabo de mentir, de te enganar, em nome de Jesus. Amém?